E aí, beleza? O Deus dos Sonhos foi aprisionado por mais de um século, causando grandes danos à humanidade. Mas agora em Sandman, série da Netflix de 2022, ele está livre e em busca dos seus pertences quer reconstruir o seu reino, disposto a enfrentar até mesmo o diabo para completar sua missão. Em uma das melhores séries do ano, onde o maior perigo aqui é dormir na sua presença. Foda-se, vamos pro inferno! Nós humanos estamos no mundo desperto, ou para facilitar, o mundo real, fazendo nossas rotinas, trabalhos e paixões, ou como gostamos de dizer sempre, vivendo nossas vidas, acreditando que essa é a única que temos. Mas existe uma outra vida, tão poderosa e atraente quanto essa, e ela nos espera toda vez que dormimos. Está sob o domínio do Rei dos Sonhos e Pesadelo, no seu reino chamado Sonhar, onde ali todas as pessoas são levadas e recebem do Deus dos Sonhos uma aventura, um desafio ou até mesmo um pesadelo, todos criados e dominados por ele. E essa é a função de Morpheus, um dos 7 perpétuos, seres que personificaram vários aspectos do universo e são consideradas criaturas mais poderosas que existe desde a aurora dos tempos. Mas Morpheus precisou ir atrás de um pesadelo que se rebelou, e foi daí que seus maiores problemas começaram. Por que eu não voltaria, Luciano? Eu não sei. Um pressentimento. O ano era 1916, em Whitcross, na Inglaterra, e Roderick Burgess, que gostava de ser chamado de Magus, achava que conseguia aprisionar a morte, um dos 7 perpétuos, e com a ajuda de um livro entregue pelo Sr. Sykes, o curador do museu, completaria finalmente esta magia, pois seu objetivo era trazer o seu filho morto, Randall, de volta à vida, no qual amava muito e odiava o seu outro filho, Alex, um garoto que sofria sempre esses insultos de seu pai. E foi daí, com essa magia de sangue e uma pena retirada de um anjo, que Roderick Burgess conjurou o poder que traria a morte para ele. Mas quem estava no caminho era Morpheus, quando foi para a Alemanha atrás de Corinthians, um pesadelo que sentiu prazer em matar no mundo real. Mas neste momento, Morpheus foi pego pela magia e aprisionado em um círculo poderoso, retirando dele sua algibeira, seu rubi, espantando seu corvo e finalmente o seu elmo, elementos que o tornavam extremamente poderoso. Só que os danos ao mundo desperto começou a partir de sua prisão, pois na manhã seguinte, alguns que dormiam não acordavam mais, conhecida na época como a doença do sono, que afetou mais de 1 milhão de pessoas pelo mundo. E para piorar Corinthians, o pesadelo que seria pego por Morpheus ainda ajudou Roderick, dizendo quem ele era e como deixá-lo aprisionado, no qual teria que criar uma redoma de vidro e ninguém poderia dormir na sua presença, pois assim ele fugiria pelo sonho daquela pessoa e os seus pertences nunca poderiam ser devolvidos. E claro, sempre espantar o seu corvo chamado Jasmine, que iria fazer de tudo para soltá-lo. Fora isso, estava tudo certo. Claro que o sonho não tinha o poder de dar o que Roderick queria. Primeiro, o seu filho de volta, depois juventude, riquezas e imortalidade. Dons que a humanidade não é permitida em ter e muito menos Morfeu permitido em dar. Então permaneceu em silêncio e 10 anos depois, o Rubi deu a Magus uma vida próspera e até uma linda amante chamada Ethel Cripps. E claro, sempre humilhando seu filho Alex, acreditando que ele era um traidor e para provar lealdade, ele teria que matar Jasmine, o corvo de Morfeu. Bom, a dúvida era se realmente ele iria fazer isso, pois achava o que o seu pai fez era muito errado. E Sonho ainda não sabia da crueldade dos humanos, até que Jasmine apareceu tentando incansavelmente uma forma de quebrar o vidro e soltar o seu mestre de uma prisão que ele não merecia. Mas foi nesse momento que Morpheus despertou o primeiro ódio dos humanos. Idiota! Você poderia ter quebrado o vidro. E a partir daí, algumas coisas pioraram demais no mundo, como a doença da encefalite letárgica, no qual alguns não conseguiam dormir e outros não acordavam jamais. E foi nessa época também que Ethel Cripps, a amante de Roderick, ficou grávida, e como Magus a obrigou a retirar o bebê, ela fugiu com a algibeira, o elmo e o rubi, e mais 200 mil em dinheiro. E daí o desespero bateu em Roderick, que até agrediu seu filho na frente da redoma
redoma de vidro. E em uma atitude meio inexplicada, bateu a cabeça e acabou morrendo de uma forma bem besta, por sinal. Mas agora Alex era responsável por soltar ou não o Deus dos Sonhos, só que preferiu pensar um pouco mais, no qual nesta decisão encontrou o amor de sua vida. E 9 meses depois, um bebê nasceu, o filho de Ethel Cripps, John, já aprendendo sobre as inúmeras lendas do Homem dos Sonhos. Mas se passaram 94 anos, e Alex, com sua vida anormalmente longa, junto com seu esposo, estava na sua última visita ao Deus dos Sonhos, jurando ali que nunca mais iria voltar. Só que nesse momento, o círculo de proteção foi rompido, e Morpheus mostrou uma fração do seu poder, fazendo um guarda adormecer, acreditando que estava na praia. E foi assim que fez ele atirar na redoma de vidro, soltando finalmente o Deus dos Sonhos de uma prisão de mais de um século, colocando os guardas para dormir, e como primeira vingança deu a Alex uma dádiva dentro dos seus sonhos, de dormir por toda a eternidade. Claro que Corinthians sentiu que seu antigo mestre estava solto e agora teria que agir para não ser capturado, senão o seu prazer de matar pessoas acabaria. Finalmente voltou para casa, onde sua leal serviçal Lucienne estava o esperando há mais de um século, mas o sonhar seu precioso reino não estava mais como ele deixou, pois como passou tanto tempo ausente, agora o sonhar estava em ruínas. E não era só o reino, mas seus sonhos e pesadelos tinham o abandonado, muitos deles agora vivendo no mundo desperto. Mas Morfeu estava determinado, já construiu aquele palácio uma vez e faria de novo. Só precisava descobrir onde seus pertences estavam, pois sem eles não era poderoso como antes, e seria uma reconstrução em vão. Ele até poderia ter paciência, viver naquele reino em ruínas por eras, até reencontrar os seus pertences, mas havia uma maneira mais rápida: falar com as graças, as 3 em uma só. Mulheres que podiam ver o passado, presente e futuro, e sabiam de tudo. Um preço alto a ser pago, pois elas não dão nada de graça, e seus irmãos e irmãs, os perpétuos, pareciam não estar nem aí para ele. Então, para recuperar um pouco de seu poder, para invocá-las, foi atrás de Gregory, um gárgora que ele mesmo criou, estava sob os cuidados de Abel e Caim, outros poucos remanescentes do seu reino. E apesar de ser uma criatura bondosa e amorosa, Gregory era a única forma de recuperar uma fração de seu poder. E isso foi feito mesmo sendo triste. Ele absorveu a criatura e recuperou um pouco de sua energia, onde Abel até entendeu o propósito. Já Caim fez o que estava predestinado a fazer. Boa sorte, milord. Sua besta bajuladora. Então, com um pouco poder remanescente do Gárgula, viajou pelas águas dos sonhos, que ele não controlava mais. Ela pegou uma encruzilhada no sonho de um camponês do Camboja, depois uma corda de um enforcado, de uma cinéfila apaixonada por filmes de terror, e depois capturou uma cobra e um ovo para servir de oferenda para as bruxas, temidas até mesmo pelos deuses. Então, com suas oferendas, ele teria 3 perguntas, no qual descobriu que sua algibeira de couro estava com uma caçadora de demônios chamada Constantine na Inglaterra. Já o elmo dado a um demônio em troca de um poderoso amuleto de proteção. E por fim, o seu rubi foi dado de uma mãe para o seu filho. Sem muitos detalhes sobre eles, ele só tinha 3 respostas, mas agora sabia onde estavam os seus pertences, dando a Abel e Caim um ovo de gárgula para compensar a perda de Gregory. Claro que continuaram ser o que sempre foram, né? O primeiro assassino da história e a primeira vítima. Já Ethel Cripps era milionária, uma vida toda de riquezas, através de roubos de pertences de extremo valor, sendo visitada por Corinthians, que tinha uma única missão: usar os pertences do sonho contra ele. Assim seria um pesadelo sem amarras no mundo. Mas como ela não queria falar onde eles estavam, iria forçá-la a contar, mostrando que no lugar de seus olhos tinham dentes. Mas Corinthians nem imaginava que foi ela que trocou o elmo por um poderoso amuleto e mostrou ao pesadelo um pouquinho do seu poder.
Ela fez isso para proteger o seu filho Johnny, o bebê que nasceu nos Estados Unidos na década de 20. E sim, apesar dele aparentar ser mais velho que sua mãe, ele tem 94 anos e foi a magia do Rubi que deu a ele uma vida anormalmente longa, esticando sua expectativa de vida, mas ficando preso em um manicômio particular de segurança máxima. E sua mãe queria saber o que ele fez com o Rubi. Mas antes de continuarmos com esta parte, Morpheus começou sua busca pelos pertences, indo atrás da sua algibeira com areia, que estava em Londres, com uma versão feminina de um dos maiores caçadores de demônios da história, que era atormentada em seus sonhos pelos pesadelos que já vivenciou. Mas de uma coisa ela não tem medo, era de qualquer perpétuo ou criatura assim, pois naquela noite quando Morpheus a encontrou dizendo que tinham pendências, ela nem deu bola para ele. Nós temos pendências. Vai ter que entrar na fila, porque Deus não pode esperar. Ela estava com a missão de exorcizar uma princesa, a filha da rainha da Inglaterra para ser mais específico, que queria casar com um jogador famoso, sem que a realeza descobrisse. E o pagamento era alto. Mas ali na hora do casamento, Kevin, o jogador, começou a passar mal. Claro, né? Ela estava lendo o exorcismo em latim. E foi daí que o demônio se revelou, saindo de dentro da boca do jogador. E fazer eles aparecerem é a especialidade de Constantine, né? Só que para exorcizar, precisa saber o nome. Algo complicado de se descobrir nas HQs. Mas Morpheus já disse logo de cara. Se chamava Aglif, que sabia exatamente com quem estava o elmo dele no inferno. E mesmo o sonho dos perpétuos pedindo, ela queria fazer, era o seu trabalho. O sonho dos perpétuos está te ordenando. Some daqui e vai pra porra do inferno. Bom, seria perfeito se ela acendesse um cigarro, mas foi da hora mesmo assim. E em resumo, não era o trabalho dela, mas ajudaria o sonho a encontrar sua areia. Ou pelo menos tentou enganá-lo. E como agora tinha um corvo que não queria, mas foi enviado por Lucienne, sua leal serviçal. E o corvo se chamava Matthew, um humano que morreu dormindo e agora era um corvo que servia o deus do sonho. Mesmo Morfeu não querendo, pois o último morreu tentando ajudá-lo, a função do corvo é procurar pessoas, já que Constantine escapou. Mas não precisava do corvo voando por aí, pois ela estava dormindo e os sonhos dos perpétuos sabia exatamente onde ela estava. E tá aí uma das melhores partes desta série, quando Morpheus entra no sonho das pessoas. Ele sabe se é um sonho ou um pesadelo e também manipula do jeito que ele quer, descobrindo o que foi feito com sua areia dada a uma antiga namorada de Constantine chamada Rachel, no qual elas tinham terminado há um tempo, mas parece que o amor ainda existia. Quando foi vê-la, Rachel queria que Constantine pedisse desculpas de outra maneira, mas na verdade aquilo não se passava de um pesadelo de Rachel, e na verdade ela estava em uma situação horrível, no qual não saía da cama e a areia era sua realidade. Era o que mantinha ela viva, o vício extremo, pois dava às pessoas um sonho maravilhoso, mas a realidade era cruel e ela estava quase morrendo de fome. Só que Morpheus foi bondoso, deu a ela o sonho dos justos para que morresse em paz. Então, para agradecer, tirou de Constantine seus piores pesadelos, no qual eram meras lembranças que teve pela sua vida toda. Já Ethel Cripps e seu filho John fizeram algumas revelações um para o outro, como ele descobriu quem era seu verdadeiro pai, e que através da magia que sua mãe o ensinou, modificou o Rubi para que ele funcionasse apenas com ele. Já ela deu a ele o amuleto de proteção que prolongou sua vida por 116 anos, e com ele ninguém seria capaz de matá-lo. Claro que essa atitude fez ela morrer automaticamente, e os guardas do manicômio acharam que ele tinha matado sua própria mãe. Mas ameaçá-lo pode ser muito perigoso. Atirar então é morte na certa. O amuleto age como um espelho, então tudo o que é feito contra ele volta com extrema violência, e foi assim que ele saiu daquela prisão sem que ninguém o impedisse. E a próxima parada de Morpheus seria um lugar que o corvo poderia ser útil, as profundezas do submundo do monarca mais poderoso que todos os perpétuos juntos iriam direto para o inferno. Foda-se, vamos pro inferno! E segundo Morpheus, o inferno só existe para aqueles que acreditam.
assim como o reino dos céus. E diferente do que todos imaginam, o inferno é muito gelado. O fogo é trazido pelos condenados que vão até lá. E era este caminho que ele precisava seguir. Mas um rei não pode entrar em um reino de um outro monarca sem ser convidado. E eram regras que ele era obrigado a seguir. Então, após tocar o sino, a besta chamada Squatterblood, o demônio que amaldiçoava qualquer um que quisesse entrar nos portais do inferno, descobriu que ele era o rei dos sonhos, mesmo não estando com sua coroa, nem mesmo seu rubi, mas sabia o quanto Morpheus era poderoso. E sua vontade era de falar com a estrela do amanhã, ou como conhecemos, Lúcifer, no qual Morpheus conheceu ele há muitos milênios atrás, quando ainda era o anjo mais poderoso do céu, e essa era uma informação bastante importante. Com exceção do Criador, Lúcifer é provavelmente o ser mais poderoso que existe. Mais poderoso que o senhor? De longe. E estar ali poderia ser mais perigoso do que ele imaginava, pois um demônio faz de tudo para agir sobre pura maldade. E a estrela do amanhã já sabia que ele estava chegando, então provavelmente alguma surpresa teria para ele. E os portais do inferno o aguardavam com sangue dos condenados como tapete. E lá estava ele, ou ela, se você preferir, o anjo caído Lúcifer, um pouco surpreso por ver o sonho em seus domínios, já perguntando se ele veio unir as forças e os reinos e reconhecer a soberania do inferno. Mas claro que não, só estava ali atrás do seu elmo, roubado por um dos seus demônios. E ele queria de volta naquele momento, só que não seria uma tarefa fácil, pois sem saber o nome, teriam que invocar todos aqueles bilhões de demônios ao seu comando. O bom e velho sarcasmo de Lúcifer. Mas não podemos esquecer que o sonho dos perpétuos tinha sua areia, capaz de trazer qualquer um que ele queria. E foi ela que invocou o demônio que estava com seu elmo. Ele era um duque do inferno chamado Coronzon e estava com seu elmo há algumas décadas e só iria devolver se o sonho dos perpétuos lutasse com ele. E se ganhasse, devolveria o elmo, mas se o sonho dos perpétuos perdesse, seria escravo de Coronzon no inferno por toda a eternidade. E como não tinha ninguém mais por ele no sonhar ou em qualquer lugar, ele mesmo iria lutar. Já Coronzon invocou o próprio Lúcifer para a batalha. Então, se Morpheus quisesse seu elmo, teria que lutar com o próprio rei do inferno. E sinceramente, até agora, esta série só melhorou. E esse é um dos melhores episódios pela luta que tivemos. E se engana quem achou que seria porradaria cheia de coreografias. Na verdade, era o antigo jogo dos deuses de muita astúcia e habilidade, no qual não precisavam se encostar, apenas desafiar, dando o seu lance, esperando ser confrontado. E Lúcifer começou dizendo que era um lobo terrível espreitando sua presa. E Morpheus deu seu lance dizendo que era um caçador que matava lobos, no qual o golpe do caçador foi sentido por Lúcifer. Parece ser aquele jogo de crianças no qual um diz algo que é mais poderoso do que o outro, e esses golpes ficavam cada vez mais poderosos, quando uma nova destruiu a vida que Morpheus invocou. Mesmo Morpheus invocando o universo, Lúcifer consumiu, dizendo que ele era a antivida, a besta do julgamento, a escuridão, que consumia tudo, sendo o golpe mais cruel, pois segundo Lúcifer, nada poderia sobreviver à escuridão. Mas o seu último lance de astúcia inteligente o salvou, pois ele invocou a esperança, a única luz no fim do túnel, onde Lúcifer sabia que era o poder vindo do Todo-Poderoso, e foi obrigado a devolver o elmo para o sonho. Só que os bilhões de demônios estavam em formações de batalha, e que poderes o sonho teria no inferno? E bom, a resposta de Morpheus até arrepiou. Que poder o inferno teria se seus prisioneiros não pudessem sonhar com o céu? Meus amigos, o sonho dos perpétuos, mostrando que era poderoso até dentro do inferno. E aí, finalmente, estava com seu elmo de volta, sabendo exatamente onde estava o seu rubi. O elemento que faltava para ter o seu poder todo de volta. Mas ele estava diferente, todo modificado, e não aceitava mais o sonho dos perpétuos como seu mestre. E bom, toda a história de John e por que o rubi estava sobre seu poder nos próximos vídeos deste canal.
A melhor série disparada de fantasia do ano, apesar de estar diretamente ligada às HQs, tem uma linguagem única que te prende do começo ao fim. E acreditem, os próximos episódios são ainda melhores. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!